Meus irmãos, a paz do Senhor. Em um projeto eterno de redenção, meus irmãos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós entendemos assim de forma mais clara quando nós estudamos, olhando para as páginas da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como nós já falamos, o Pai, ele arquitetou a salvação. O Filho, ele consumou no alto do Gólgota essa salvação. E o Espírito Santo, a qual nós estamos estudando, ele aplica esta salvação em nossos corações. É como um documento. Vamos imaginar um documento valioso. O Pai, criou esse documento, arquitetou esse documento. O Filho assinou, que é através da palavra do Filho, é através do ministério do Filho que nós temos esta validade deste documento. E o Espírito Santo, o que faz com esse documento? O Espírito Santo senta do nosso lado e nos instrui acerca deste documento. E é claro que isso é uma metáfora, porque o Espírito Santo ele não senta ao nosso lado, mas ele entra dentro de nós e ensina-nos, aplica a salvação dentro de cada um de nós, fazendo uma obra maravilhosa no coração do cristão. Então, o Pai enviou seu Filho ao mundo. O Filho nos mostrou o Pai, evangelizou e nos justificou do pecado, até que então o pecado que nos separava. E o Espírito Santo está em nós, dentro de nós, aplicando esta verdade salvífica. Esta verdade salvífica em nossos corações. Primeiro passo que nós precisamos entender sobre a obra do Espírito Santo. Por que precisamos conhecer o Espírito Santo? Primeiro passo é para não fazermos do cristianismo uma religião. Algumas pessoas pregam apenas sobre o Espírito Santo e fazem disso um desvio, porque nós falamos dos gritos, dos movimentos, dos arrepios, daquela coisa toda, e pregar apenas sobre o Espírito Santo não é aquilo que a palavra nos propõe. Outros não pregam nada sobre o Espírito Santo, fazendo assim do cristianismo uma religião. Há pessoas que são frias no tocante ao poder do Espírito Santo, e não é isso também que a palavra de Deus propõe. Nós precisamos ter um equilíbrio dentro da espiritualidade, nós precisamos ter um equilíbrio e conhecermos a pessoa do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? Para que nós não caiamos no gelo espiritual, a ponto de ficarmos com medo de trabalharmos e conhecermos a pessoa do Espírito Santo. E não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo, principalmente no século 21, nesses últimos dias a qual Cristo está às portas. Então uns têm medo de se falar, de se buscar, de se estudar a pessoa do Espírito Santo, e têm medo de trazer à tona o seu sentimento, têm medo de que as pessoas o compreendam mal, e outros não, por via das dúvidas nós vamos ser tradicionais ao máximo. Aí parece que você está pregando para o banco, porque as pessoas não têm reação, e para nós que estamos pregando isso é uma luta, porque você não sabe. Eu sempre falo que o irmão Estevão é o meu termômetro, a Sara é o meu relógio, mas o irmão Estevão é o meu termômetro. O irmão Estevão ele fica ali olhando, quando ele faz assim é porque ele entendeu, quando ele faz assim ele não entendeu, então você repete. Então por isso que eu prego olhando para ele, Então é o meu termômetro. Então nós não podemos ter medo, irmãos. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, para que nós tenhamos o todo de Deus em nós. Uma palavra muito interessante do pastor Hernandes Dias Lopes é que nós não queremos nada, absolutamente nada que não venha de Deus. Nós não queremos absolutamente nada que não seja de Deus, mas nós queremos absolutamente tudo de Deus para nós. Por isso a importância de conhecermos o Espírito Santo. Por que precisamos conhecer o Espírito Santo? Para não vivermos uma vida, ou melhor, para vivermos uma vida cheia de graça, e não uma vida de pode e não pode, uma vida de religiosidade, uma vida de uma religião engessada, uma lista dentro do bolso, eu posso, eu não posso. Meus irmãos, nós não estamos aqui para poder ou não poder, porque nós somos guiados. Não estou dizendo que nós somos libertinos, que nós podemos tudo, mas nós, uma vez guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é que nos guia na sua verdade.
Então nós não precisamos viver uma religiosidade e ficarmos com medo se isso agrada ou não, desde que nós tenhamos o Espírito Santo como nosso guia, desde que tenhamos o Espírito Santo como nosso mestre por excelência. Então precisamos conhecer o Espírito Santo. Por que precisamos conhecer o Espírito Santo? Para honrarmos o Espírito Santo adequadamente. Tem pessoas que têm vergonha, ou medo, ou cisma, eu não sei o que, de glorificar o Espírito Santo, achando que porventura o pai pode ficar chateado, ou o filho pode ficar triste. Não, meus irmãos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos honrá-lo, nós precisamos dar a devida honra ao Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? Meus irmãos, eu quero que fique bem claro que não há salvação de um só homem sequer que venha a aceitar o Senhor sem que haja uma atuação do Espírito Santo. A salvação não é obra do homem, a salvação é obra exclusiva de Deus. Não há nada que nós podemos fazer em relação à salvação. Ao homem basta, ao homem cabe crer, apenas crer. Porque a Bíblia diz que aqueles que Deus predestinou, Deus também chamou. Aquele que Deus chamou, Deus também nos elegeu. E aquele que nos elegeu, nos santificou. E aquele que nos santificou, nos glorificará. Irmão, o irmão está pregando a doutrina da predestinação? Não. Todos nós somos predestinados ao céu. Como eu já disse, o céu é para os obedientes e não para os predestinados. Mas a Bíblia diz no Evangelho segundo João que a luz iluminou a todos os homens. Então a oportunidade foi dada a todos. Portanto, ao homem basta crer na palavra de Deus, né? Foi perguntado ao apóstolo Paulo: o que cabe, né, para que eu seja salvo? O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então ao homem cabe crer. Qual é a obra do Espírito Santo então? Pois bem, o Espírito Santo, como eu já disse, ele é essencial na salvação do homem. Ninguém vem ao Pai senão por uma obra, senão por uma ação do Espírito Santo. O primeiro passo é convencer o homem do seu pecado. Se nós olharmos no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 16, o 7 e 8 nos diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois bem, então, o que é convencer? Convencer, né, no dicionário da língua portuguesa, por fatos, com base em fatos, em argumentos concretos, é mostrar para aquela pessoa que ela está certa ou errada. Então isso é o convencimento, isso é convencer. Esse é o primeiro passo da obra do Espírito Santo em nós, é convencer que nós somos pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, como uma flecha, entra dentro da nossa mente, entra dentro do nosso ser e mostra que nós somos pecaminosos, e mostra que nós somos pecadores. Por muito tempo nós procuramos a verdade, uma verdade, onde está essa verdade? Mas só o Espírito Santo de Deus pode aplicar em nós a verdade. A Silvia na quinta-feira passada estava falando sobre o encontro que ela teve com o Espírito Santo, e esse encontro nós nunca mais esquecemos. Eu lembro quando o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho certeza que cada um de nós nos lembramos, porque é Deus, o Espírito Santo de Deus que fala em nós. Diante de todas as verdades que nós temos, quando o Espírito fala, nós ouvimos a voz do Pai. Lembra que quando eu usei a metáfora, né, um exemplo de que o meu amigo me chamou e eu estava de costas, e eu falei: ô Bruno, tudo na paz e tal? Aí ele falou: mas como você sabe que sou eu? Eu conheço a sua voz. O nosso espírito, ele veio de Deus, então ele anseia pela voz de Deus, ele busca a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós podemos estar onde nós estivermos. Nós podemos estar no centro de macumba, na boate, no bar, nós podemos estar na rua, nós podemos estar na igreja, dentro de uma outra religião, nós podemos estar onde nós quisermos, aonde for, porque o Espírito Santo ele é livre, o Espírito Santo ele não é engessado, o Espírito Santo é todo poderoso. Eu me lembro que quando nós orávamos, teve um dia que eu saí de casa, eu falei: Deus, hoje eu quero algo diferente do Senhor. E nós precisamos ser ousados, meus irmãos.
Nós estamos vivendo um cristianismo muito metódico, uma coisa muito... E Senhor, eu quero algo diferente. E eu lembro que o pastor Evar colocou a igreja para orar, e eu falei assim: Senhor, neste momento está começando o culto do meu irmão Camilo. Eu quero que no momento em que ele tanger a guitarra dele, o Espírito Santo fale ao coração dele e mostra para ele que aquele ali não é o lugar dele. E pergunta para ele, para vocês verem. Ele fala que quando ele estava ali, quando ele tocou a guitarra, ele falou: bom, isso aqui não é o meu lugar, esse aqui não é o meu lugar. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, porque o nosso espírito anseia. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo para nós termos consciência do nosso pecado. Uma outra coisa, irmãos, em contrapartida disso, pode haver aquele cristão que diz que não ouve a voz do Espírito Santo porque ele não peca. Mas esse cristão então, ele está acima da média. Aquele cristão que mais anseia, que mais pede perdão pelos seus pecados, não é necessariamente aquele que mais peca, mas é aquele que mais reconhece a sua pecaminosidade em relação a Deus. Então não ouvir a voz do Espírito Santo em relação à vida pecaminosa que nós estamos vivendo, é ter uma mente cauterizada, e isso é um grande perigo. É como que nós perdermos a audição espiritual, e não ouvirmos a voz do Espírito Santo, não ouvirmos a correção do Espírito Santo, é um grande perigo. Nós estamos fadados ao inferno. Então Deus não nos corrige porque nos odeia, muito pelo contrário, Ele nos corrige, Ele nos açoita, Ele nos corrige no bom sentido da coisa, para nós não sermos condenados com o mundo. Então o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente de santificação. Se nós olharmos Efésios 1:4, Efésios 1:4 nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então esta eleição antes da fundação do mundo significa que Deus é todo poderoso. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço como nós estamos. E Deus nos elegeu, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do universo, Ele já tinha um plano de salvação arquitetado em sua mente, tá? E outro versículo, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, 1:2, nos diz assim: eleitos, ou seja, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Tem outros mais versículos, mas já deu para nós entendermos que o Espírito Santo é o agente de santificação em nós. Nós sempre falamos que a salvação, a justificação, a regeneração, ela é instantânea. No momento em que nós cremos em Cristo, nós somos regenerados, nós somos salvos em Cristo. Mas a nossa santificação, ela acontece diariamente. Nós temos a salvação posicional e nós temos a salvação disposicional. A salvação posicional, ela está mais relacionada ao Velho Testamento. Quando era pego ali um utensílio, do Egito, por exemplo, e consagrado a Deus, foi salvo posicionalmente, de posição, mas o que era ouro continua sendo ouro, o que é madeira continua sendo madeira, não há uma transformação do material. Então nós somos salvos posicionalmente, porque nós estávamos no mundo e agora nós estamos na graça, na maravilhosa luz do Senhor. Mas em contrapartida disso, nós somos salvos disposicionalmente, porque nós somos salvos dentro do nosso ser. Nós estávamos no mundo, hoje nós estávamos na graça. Lembra que Pedro fala sobre isso? E nos transportou, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali é a salvação posicional. Mas também nós somos salvos disposicionalmente, ou seja, o nosso ser, há uma mudança na essência. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, nós passamos a ser
nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós éramos pecadores, nós éramos distantes de Deus, nós estávamos alienados de Deus, mas agora nós somos santificados através do Espírito. E essa transformação, essa salvação, ela vai acontecer até o momento que nós morrermos. Ou Jesus vir buscar a igreja, ou buscar-nos coletivamente ou individualmente. Pedro nos fala que nós devemos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Então a todo momento nós estamos nos santificando. Aquele que tem que falar mal, ele procura não falar mais. Aquele que tem uma tendência a aumentar ou a diminuir algum fato, ele ora a Deus para que Deus trabalhe na vida dele, para que ele não aumente o fato. Aquele que tem alguma dificuldade, ele vai pedindo que agora o Espírito transformador habita dentro de nós. Então nós vamos nos rendendo aos pés de Cristo, para que Cristo então vai trabalhando em nós. Então o Espírito Santo de Deus esculpe a imagem do Cristo em nós. Isso é muito interessante. Eu sempre falo para os irmãos que o céu tem um tamanho exato. Qual é o tamanho da porta do céu? O tamanho da porta do céu é o tamanho de Cristo. Se nós formos grandão, sabe, tem crente por aí que é bitelão, né? E sobe todo mundo no púlpito, canta tudo e ele não sobe no púlpito. Quando vai na hora da palavra, e vem o bitelão lá do fundo. Aí os holofotes, tudo em cima dele, ele vem todo garboso. Aí ele sobe no púlpito. Esse está muito grandão, então ele não vai passar na porta do céu. Ele é maior que Jesus. Na faixa da igreja está o nome dele e da mulher dele. Já pensou? Rafael Novato, Sara Fernandes lá. Vai ficar os dois aí, vai ficar com o nome deles aí, pregado no nome. Pois não, irmão Jesus? Convém que ele cresça e eu diminua. E olha que ele que nascido de mulher, não havia homem semelhante a ele, o maior nascido. Se ele disse isso, que dirá a gente, né? Não tem nem o que falar. Então, meus irmãos, o Espírito Santo produz em nós o caráter de Cristo através da santificação. O Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito. E esses frutos são diários. À medida que nós buscamos, à medida que nós nos rendemos aos pés de Cristo, à medida que nós vamos tendo experiências com o Senhor, nós vamos nos santificando. É aquela história do jovem que foi aprender com o mestre. A primeira lição do mestre, já avançado em idade, né? Experiente, falou assim: olha, toma uma peneira, você vai descer a escadaria, lá embaixo tem um riacho. Você vai pegar essa peneira e vai subir, vai descer, subir com a peneira e vai colocando nesse balde. Quando o balde estiver cheio, você me chama. E foi ele embora. O moço trabalhou o dia inteiro, chegou atrás e falou assim: não tem jeito, eu nunca vou conseguir encher esse balde. Daí falou: o balde não está cheio, mas olha a peneira. Ele não tinha notado que a peneira estava limpa. Ainda que nós não saibamos o todo da religião, ainda que nós não saibamos o todo da teologia, mas isso não nos impede de nos santificar, de buscar, de nos purificar, de ter experiência. Alguém disse que o que mais importa não é o quanto sabemos da palavra, mas é o quanto obedecemos e praticamos da palavra. Tem pessoas, nós temos um exemplo claro na Bíblia, o Filipe. O Filipe até deu um errinho ali, básico, né? Falou que Jesus viria de Nazaré, mas o Natanael sabia que não era de Nazaré, e falou: mas pode vir alguma coisa boa de lá? Eu conheço as Escrituras, e as Escrituras dizem que o Cristo virá de Belém, não de Nazaré. Agora você está me dizendo que veio de Nazaré? Mas o Filipe tinha o ardor do Espírito Santo para falar de Cristo para as pessoas, e é isso que importa, irmãos. Então o Espírito Santo é o agente de santificação em nós. O Espírito Santo também nos regenera. O Espírito Santo nos regenera. Se nós olharmos aqui em Tito 3:5, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, esqueceu onde está? Canta a musiquinha. Tito 3:5 nos diz: não pelas obras da justiça ou de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós somos regenerados, e esta é a obra do Espírito Santo: regenerar o homem,
À medida que nós temos um encontro com a palavra de Deus, por isso da importância de expor a palavra de Deus às pessoas. Não adianta nós só orarmos, irmãos. Nós podemos orar por um vizinho, por exemplo, por um familiar, a vida inteira. Se nós não colocarmos, apresentarmos a lei de Deus para ele, se nós não confrontarmos a vida dele, a vida pecaminosa dele, com as santas escrituras, nós podemos orar por ele a vida inteira que ele não vai ser salvo. É necessário as duas coisas caminhar junto, para que haja regeneração. É necessário a exposição da palavra de Deus, a oração do crente da igreja, e principalmente a atuação do Espírito Santo na pessoa, porque só o Espírito Santo pode regenerar a pessoa. O Espírito Santo, ele é soberano. O Espírito Santo, como eu disse no início, ele sopra onde quer. Ele é como o vento, ele sopra em qualquer lugar, porque ele é um Deus todo-poderoso. Então a obra do Espírito Santo é a regeneração em nós. O que mais? O Espírito Santo nos faz santuário, habitação do Deus vivente em nós. Se nós olharmos em João capítulo 14, João 14, do 1 ao 3. Ou melhor, do 2 e o 3, 14, 2 e 3 nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, muitas moradias. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então essa passagem nós entendemos que Deus é um pedreiro, e ele foi para o céu, construiu um monte de kitnet, e lá tem muita morada para todos que quiserem aceitar Jesus. Jesus não foi preparar o céu em si, porque o céu não foi contaminado. O trono de Deus não pode ser contaminado, a pessoa de Deus não pode ser contaminada. Há pessoas por aí que estão defendendo Deus, estão defendendo Jesus. Vocês não podem falar assim da minha religião, vocês não podem falar assim do meu Jesus. Vocês acham que essas pessoas mundanas, que não têm compromisso, vocês acham que alguém pode manchar o nome de Deus? Que alguém pode manchar a glória de Deus? Vocês acham que o pecado de Satanás pode manchar a glória de Deus? Não. Então aqui não está tratando do céu, o céu não foi contaminado. Aqui está tratando de nós. O lugar que precisava ser ajeitado era o nosso ser, era o nosso coração. Então quando Cristo na cruz falou: eu vou preparar lugar, ele está falando que ele iria preparar os nossos corações para receber o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo de Deus é que nós nos aproximamos de Deus, nós somos moradas de Deus. Outrora não podíamos receber Jesus Cristo dentro de nós, porque Jesus Cristo era carne e osso, nós já falamos sobre isso. Mas o Espírito Santo de Deus, através desta preparação do nosso ser, pôde e está dentro de nós. Então quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3,15 que nós somos a habitação do Espírito Santo, esta é a obra maravilhosa que o Espírito Santo tem a nós: estar dentro de nós, trabalhando em nós, santificando o nosso ser, habitando em nós. E quando o apóstolo Paulo fala que o Senhor Todo-Poderoso deve habitar em nossos corações, se não me falha a memória, aos Colossenses, está ali mais ou menos de Mateus a Gênesis, ele não está, qual que é a ideia, no original da palavra no grego, não está tratando ali de um morador momentâneo. A gente vai no hotel, aluga um quarto ali, 2, 3 dias, uma semana, aquele hotel é seu, porque você pagou por aqueles dias. Aquele hotel não, aquele quarto, você habita ali, mas você não pode mudar nada, você não pode furar a parede, você não pode mudar a geladeira do lugar, você não pode mexer em absolutamente nada, você é morador momentâneo. A ideia aqui de habitação do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo, não é essa ideia de morador momentâneo, mas de habitar em nosso ser por toda a eternidade. Eis que eu farei morada nele, e aonde eu estiver estejais vós também. Nós somos amalgamados no Espírito Santo, é como o café. A partir do momento que o Espírito Santo entra dentro de nós, é como o café e a água, não tem como mais separar. É como o chá.
Coou o chá, não tem mais como separar a erva do açúcar da água, é algo inseparável. Então, quando o Espírito Santo de Deus toma o nosso ser, quando o Espírito Santo nos regenera e habita dentro de nós, então nós nos amalgamamos com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo faz morada em nós, não como um morador momentâneo, mas um morador real, habitante do nosso ser, ele então começa a mudar as coisas que não está bom. Por isso que eu sempre digo, irmãos, que a mudança na vida do crente não somos nós pregadores, nós obreiros que exercemos, não somos nós que mudamos a vida das pessoas. Nós, religiosos, batistas que somos, nós queremos impor às pessoas o modo de vestir, o modo de se portar, o modo de ser, o modo de cultuar, o modo de fazer, o modo de... Não! É o Espírito Santo de Deus que age no coração da pessoa e mostra para aquela pessoa o que pode e o que não pode, o que agrada e o que desagrada. Mas a nossa religião quer impor. Não, agora você aceitou Jesus, então agora você tem que andar assim, você tem que andar assado, você tem que andar assim, porque nós, os batistas, nós somos assim, já faz mais de 200 anos. Não que essas questões em si sejam ruins, não é. Mas nós estamos engessando o poder do Espírito Santo atuante na vida da pessoa, quando nós colocamos a nossa opinião, a nossa religião, acima do instrumentalizar do Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Só uma observação. Claro. E quando uma pessoa realmente ela tem um encontro com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, ela tem a convicção e nada vai mudar. Quando as pessoas vêm ou mudam porque alguém está falando, daqui a pouco qualquer vento, qualquer dificuldade, ela não se firma. Porque a convicção, ela está ligada à experiência que você teve com Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Exato. Então, se você teve realmente um encontro, uma experiência, pode passar a dificuldade que for, pode vir o que for, mas a pessoa ela é convicta, nada vai abalar. Exatamente. A partir do momento que o Espírito... Porque se for assim, meus irmãos, nós estamos dizendo que o Espírito Santo faz uma obra incompleta. E o Espírito Santo não faz uma obra incompleta, ele faz uma obra completa. A obra regenerativa, regeneradora, salvífica do Espírito Santo é algo completo. Então não precisa eu maquiar a pessoa que vem ao culto, que vem à igreja, por uma religiosidade. Porque se ela não teve um encontro com Cristo, ela não vai permanecer. Agora, se ela teve um real encontro com o Senhor, pode acontecer o que acontecer, que ela vai permanecer na presença de Deus. Pois não, senhor? Exato. Então eu fui saber disso no batismo. Exatamente. Aí é uma outra questão. Eu quero que os irmãos entendam o que eu estou falando. Não estou pregando contra uma doutrina. Não estou falando isso. Eu estou falando contra a religiosidade nossa de batista, que engessamos o operar do Espírito Santo e não permitimos que a pessoa, o jovem, o irmão, a irmã que se achega a Cristo, tenha um verdadeiro e real encontro com o Senhor. Uma questão também, né? Logo quando você veio para a igreja, você usava, né, um negocinho no pescoço. Aí uma pessoa falou assim: mas você tem que falar para ele vai andar com esse negócio no pescoço. Aí eu falei assim: primeiro Jesus precisa tirar do coração dele, para depois tirar. Exato. Porque não adianta você tirar, né, o que você tinha carregando um outro Deus, mas se ele ainda estava dentro do seu coração. Então, e eu lembro que quando o Senhor me mandou tirar, eu tirei, e não fiquei com remorso, tirei, porque o Espírito de Deus já havia tirado esses deuses estranhos do meu coração. Então, a coisa mais normal que nós vemos o religioso evangelizando você precisa ir para a igreja. E se não tiver igreja perto da casa dele? E se for um índio que mora lá no Cafundó do Judas, que não tem igreja? Como é que vai? Ele não vai para o céu? Não que ele não tenha que vir à igreja, mas isso não tem que sobressair a experiência que ele tem que ter com o Espírito Santo.
porque o dia que o Espírito Santo regenerar ele, falar com ele, ele ter uma experiência real com Deus, ir à igreja vai ser o menor dos passos. O que eu estou dizendo é que nós não podemos nos colocar à frente do Espírito Santo, mas conduzir a pessoa ao Espírito Santo, para que esta pessoa prove do poder do Espírito Santo. É como, por exemplo, agora eu estou tomando tererê porque eu quero emagrecer, aquela coisa toda, e às vezes eu falo para os meninos, tererê é bom, o negócio é bom e tal. Se eles não provar tanto do gosto quanto dos benefícios do tererê, eu estou dando um exemplo de qualquer coisa, eles não vão entender o que eu quero dizer. Então a nossa missão é levar o pecador ao Espírito Santo para que o Espírito Santo faça a obra. O Senhor não mandou nós mudarmos ninguém, o Senhor mandou nós pregarmos. Vocês fazem o seu, eu faço o meu. Pois não, irmã Marta? Eu tive uma experiência muito forte na época. Eu usava jeans, calça jeans e tênis. E eu tinha jeans, calça jeans novinha. Eu não tinha vestido. Mas sabe quando olha assim? Como é? Aquilo, eu falo, não. Mas eu não tinha vestido. O que eu ia vestir? Mas não pensei nem um minuto. A minha sobrinha passou, eu falei assim, a tia não quer novinha. Falei, não, ela tinha meu corpo, ela levou tudo lá para o interior. Mas não faltou roupa até hoje. Amém. O Espírito Santo de Deus nos guia na verdade. Se nós olharmos, no livro do Apocalipse, João viu uma porta aberta. Ele olhou e viu uma porta aberta. E pelas Escrituras nós sabemos que a porta é Cristo. E esta porta estava aberta porque o ministério salvador do Senhor, ele continua atuante. Mas esta porta aberta estava no céu, de modo que o céu pode nos ajudar. Tem um livro, chamado O Céu Pode Nos Ajudar. Em alguns momentos nós não sabemos para onde ir. Em alguns momentos da nossa vida nós achamos que Deus perdeu o controle da situação. E é lógico que o Espírito Santo, que Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle da situação. Mas diante da nossa humanidade, diante da nossa incredulidade, nós achamos que não há mais saída. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, qual caminho tomar? Qual decisão tomar? Qual caminho seguir? O céu pode nos ajudar. Esta porta que João viu estava aberta e estava no céu, de modo que nós estamos à disposição do céu, como um marinheiro perdido em alto mar. Como que ele se dirigia? Através do céu. Não existia a bússola. Hoje tem a bússola, hoje tem o celular, hoje tem tudo, As tecnologias, mas antigamente não, ele era guiado pelo céu. Aonde está a estrela tal? É para lá que nós vamos. Aonde está a estrela tal? O céu guia, o céu pode nos ajudar. Em momento que você não souber o que fazer, não souber qual decisão tomar, não souber quais respostas dar, peça para que o Espírito Santo guie as tuas palavras, peça para que o Espírito Santo guie as suas decisões, porque o céu pode nos ajudar. Nós vemos que se Ló tivesse a humildade de se colocar à disposição de Deus, ele não teria tido toda aquela dor de cabeça. E o problema do Ló, nós estamos sofrendo até hoje, porque de Ló teve 2 filhas, as 2 tiveram a mirabolante ideia de embebedar seu pai, se deitar com seu pai, e das filhas de Ló saíram 2 gerações que dão uma dor de cabeça até hoje. Tudo porque nós não somos submissos ao guia que é o Espírito Santo. As pessoas por aí têm os guias, nós também temos. O salmista diz que Deus é o nosso guia, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos guia em toda a verdade. Então quando você achar que Deus perdeu o controle da situação, não, Deus não perde o controle da situação, Deus só está nos ensinando. Quando você não souber o que responder, não souber o que falar, peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude, para que você coloque a palavra certa. Há momentos que nós não sabemos o que falar. Às vezes alguém vem me perguntar alguma coisa, ou me pergunta alguma coisa sobre uma vida, ou uma decisão a ser tomada, e eu falo, irmão, eu não sei. Irmão, me dá alguns dias para eu orar? Eu vou orar, porque eu não posso, porque às vezes uma palavra
Uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida não volta mais. Pois não, irmãozinho? Exato. Exatamente. Os grandes sábios da Babilônia deu uma resposta qualquer ali, já que ele não lembra mais, vamos tapear ele aqui. Daniel falou, não, eu preciso da instrumentalização do Espírito Santo. E tem muitas pessoas por aí que estão casando, que estão abrindo empresa, fechando empresa, mudando de país, por causa de uma profetada de algum cidadão por aí, e nós vemos as pessoas retroagirem na fé cristã. Então muito cuidado com as profetadas. Quando os meninos vêm me perguntar alguma coisa, me dá até um gelo na barriga, porque uma palavra mal colocada, uma palavra mal interpretada, eu posso colocar esta pessoa a um destino diferente daquilo que Deus, eu posso atrapalhar os planos de Deus. Não que os planos de Deus podem ser frustrados, mas eu posso dar uma resposta, dar um direcionamento que seja não guiado pelo Espírito. Então o céu pode nos ajudar. Meus irmãos, para nós finalizarmos então, o que mais, faz parte da obra do Espírito Santo? Ele nos santifica, Ele nos regenera, Ele nos faz santuários de Deus, porque nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos a habitação do Senhor. Deus, o Espírito Santo de Deus nos faz propriedade peculiar e particular do Pai. Se nós olharmos em Efésios 1,13, diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus? Quando nós somos batizados no Espírito Santo de Deus? Não. É quando nós aceitamos, é quando nós somos regenerados pelo Senhor, é quando nós somos salvos, alcançados pelo Senhor. Quando nós cremos na palavra de Deus e aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo então nos sela, porque a partir daquele momento, aquela vida, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança passou a ser propriedade exclusiva de meu Pai, ninguém mexe. Por isso que aquele versículo fala, aqueles que o Pai criou de modo algum. De modo algum. De jeito nenhum o Senhor lançaria. Depois de nós termos aceitado o Senhor sela, a partir dali nós somos propriedades, e ali fala de propriedade exclusiva e também fala de inviolabilidade, ninguém pode nos tocar, nem Satanás, nem os demônios, nem nada. A nossa mente, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Os irmãos estão entendendo, os irmãos estão vendo que o Espírito Santo de Deus não é só gritaria, não é só arrepios, não é só caicai, não é só ilusão, porque a igreja do século 21 está entendendo a pessoa do Espírito Santo de uma forma equivocada. E também a questão que a gente ingessa o operar do Espírito Santo Exato. de Deus, não conhecendo a salvação. Uma vez o pastor disse que ela é muito mais do que um dia nós vamos morar no céu. Muito então mais. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer a Deus, desfrutar de um Deus que está conosco a fidelizar até a consumação, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós aceitamos Jesus, que somos selados, nós temos a maior experiência, que é andar com o Senhor todos os dias. Todos os dias. E isso, irmãos, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que uma tradição, é muito mais do que um engessar. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, de modo que nós podemos incendiar o mundo, nós podemos incendiar a nossa fábrica pelo poder do Espírito Santo, nós podemos incendiar a igreja, trazer a fogo, não fogo estranho, isso daí o mundo está cheio, eu digo fogo santo do poder do Espírito Santo. Nós temos perdido essa essência de verdadeiros cristãos pela nossa ortodoxia religiosa, pela nossa religiosidade. Os crentes estão engessados, achando que isso é servir a Deus. Eu já disse para os irmãos que eu encontrei um moço que ele achava que humildade era andar de cabeça baixa. Ele andava assim, ó. Na linguagem do pastor Jurandir, isso daí é bobagem, né? Irmãos, isso não é humildade, isso não é experiências com o Espírito Santo.
O crente deve andar de cabeça erguida, alegre, glorificando, transmitindo o Senhor para as pessoas. Então nós somos do Senhor, nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Como eu estava dizendo, a igreja tem entendido de forma errônea o operar e o poder do Espírito Santo. Quando nós falamos da manifestação do Espírito Santo, já vem à nossa mente barulho, bagunça, cai-cai, grito, reteté, bagunça e palavra que é bom, nada. O Espírito Santo tem uma obra fundamental na salvação, de modo que sem a ação do Espírito Santo, nenhuma pessoa pode ser salva. E para nós finalizarmos, irmãos, o operar do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, é dar-nos vida abundante no Senhor. O pastor Gerson sempre nos ensinou que as pessoas estão cheias da árvore do conhecimento, cheia do conhecimento histórico, teológico, não que o conhecimento teológico não seja importante, mas isso acaba se tornando uma religião, filosofia e aquela coisa toda, e palavras eloquentes, e aquela coisa toda, mas pouca vida, de modo que a pessoa entra no culto e sai do culto só com filosofia, sem o fogo do Espírito Santo de Deus, aquilo que nos arde, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos dá ânimo, aquilo que nos dá alegria de acordarmos de manhã e glorificarmos a Deus. Bendito seja o Senhor por eu poder ter uma família, um filho, um trabalho, algo a fazer. Então o crente, ele está engessado. Nós precisamos ter vida abundante no Senhor. Nós precisamos ter alegria no Senhor. Está escrito que se nós crermos no Senhor, como diz as Escrituras, não como diz o apóstolo, o reverendo, o semi-Miguel arcanjo aí da vida, não, como diz as Escrituras, rios de águas vivas sairão, fluirão do seu ventre. Isso, meus irmãos, está tratando do operar do Espírito Santo em nós. Uma vida alegre, uma vida cheia de vida, cheia de vigor, cheia de alegria. Onde nós estamos, as pessoas se sentem bem. Aonde nós estamos, aonde nós chegamos, as pessoas se alegram no Espírito Santo. Está faltando isso, meus irmãos. Nós precisamos viver uma vida de alegria, de poder no Espírito Santo. Eu tenho pedido para que o Senhor faça um avivamento na igreja. Nós precisamos de um avivamento, senão nós iremos morrer, meus irmãos. E Deus me disse que primeiramente eu preciso fazer um avivamento no meu coração, porque se o Senhor não me avivar, se o Senhor não colocar fogo no meu coração, eu não vou conseguir transmitir isso para a igreja. E eu peço para que os irmãos orem por nós. A fogueira tem que começar dali. Se os crentes não colocar fogo no púlpito, não vai ter sermão poderoso. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos provar, experimentar. Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou a sua obra, não mudou o seu propósito. Ele ainda quer um povo alegre, um povo cheio de vida, um povo cheio de vigor, um povo que ora e as coisas acontecem, um povo que ora e Deus opera, um povo que ora, que fala para o incrédulo, eu vou orar e Deus vai providenciar, e na segunda-feira ele testifica que Deus abriu as portas, e através da nossa oração, através do nosso testemunho, através da nossa presença, a presença de Cristo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, aquele homem que não conhecia Cristo passa a crer e a respeitar, porque ele provou do poder do Espírito Santo. Nós estamos com medo, irmãos, nós estamos com medo de falar do Espírito Santo, achando que o Espírito Santo mudou, e vai que o Espírito Santo não opera. Não que o Espírito Santo está debaixo das nossas ordens, mas ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Irmãos, nós vivemos uma vida muito medíocre. Diante do Deus que nós servimos, nós estamos, eu estou falando vocês estão uma benção, nós vivemos um cristianismo muito religioso. Segunda-feira eu boto a Bíblia lá no lugar, aí chego no domingo, no sábado e tal, não leio a Bíblia, não tenho uma oração, um momento com o Espírito Santo, não jejuo mais, não oro mais, não busco. Chega no domingo, eu pego a Bíblia, o paletó, saio correndo, venho no culto, entro igual uma porta e saio igual uma porta,
porque nós temos medo de glorificar o Senhor, nós temos medo de glorificar o Pai, nem parecemos uma igreja pentecostal. Glorifique ao Senhor, ore ao Senhor, jejue ao Senhor, peça para que o Senhor coloque fogo no púlpito, coloque fogo na terra, irmãos, para que nós usufruamos do poder do Espírito Santo. O nosso pedido deve ser: Deus, faça algo neste lugar. Eu estava olhando numas mensagens que eu troquei com Samuel em janeiro de 2018, e algumas coisas que nós tratamos na reunião no domingo, está no meu coração desde janeiro de 2018, irmãos. Uma coisa que Deus já nos ordenou há 2000 anos atrás. O que nós queremos mais? O nosso pedido deve ser: Deus, faça algo neste lugar. Meus irmãos, eu quero que os irmãos particularmente, a minha vida, as nossas vidas, eu quero que nós peçamos para ter experiências com o Senhor. Experiências aquelas que nós tínhamos quando nós aceitamos a Cristo. Nós precisamos voltar no primeiro amor. Aquele amor onde nós orávamos no meio da fábrica. Aquele amor onde nós falávamos: quantas pessoas, orem lá na igreja por mim. Não, vamos orar agora. Senhor, abençoe. Era ali na hora, não tem negócio. Você crê no poder da oração? Então vamos orar já. Nós precisamos voltar no primeiro amor. Nós precisamos atear fogo no nosso coração, dentro das nossas casas. Porque se nós estamos assim, como será a geração dos nossos filhos? Será que vai haver cristianismo na geração dos nossos filhos? Meus irmãos, que Deus nos abençoe.